Neste vídeo vamos falar de 7 hábitos simples que mudaram a minha produtividade e que podem mudar a sua também. Esses hábitos não requerem que você saia fazendo mudanças mirabolantes, mas que você aplique essas pequenas ações de forma consistente. Por isso, se você quer aumentar a sua produtividade, ter mais foco ou disciplina, esse vídeo é para você. Vamos lá? 1. Planejamento semanal. Para Benjamin Franklin, se você falha em planejar, você planeja falhar. Ser mais produtivo é algo que começa com se planejar, já que sem planejamento você vive apenas reagindo aos dias, tem falta de foco e se sente ansioso. Além de que você também precisa ficar constantemente se perguntando: e agora, o que eu faço? E essa necessidade de ficar tomando decisões o tempo todo é algo que consome muita energia. Quando eu comecei a planejar as minhas semanas, eu ganhei mais organização, clareza e previsibilidade. Isso fez com que meus resultados melhorassem, porque minhas ações elas ficaram mais intencionais. Afinal, já existe um fluxo a ser seguido que já foi pensado anteriormente por mim. Uma rotina organizada é algo que também te ajuda a equilibrar as áreas da sua vida. Trabalho, estudos, bons hábitos e lazer têm espaço na sua rotina e não ficam desproporcionais. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante também é deixar tarefas para a próxima semana. Então, ao acabar a semana ou quando eu estou planejando uma semana, eu já dou uma olhada e vejo se existem tarefas que eu preciso fazer para a próxima semana. E eu já deixo um lembrete de que essa tarefa ela precisa ser feita na semana seguinte. Então, por exemplo, eu estou planejando a minha semana atual. E aí, no final do meu planejamento, eu deixo assim, tarefas para a próxima semana. Tarefa tal, tarefa tal, tarefa tal. E aí, quando eu for fazer o meu planejamento da próxima semana, vai ter esse lembrete dessas tarefas lá. E isso vai fazer com que eu não me esqueça delas. 2. Seguir o plano, não o meu humor. Não adianta nada você fazer um planejamento lindo se você não vai seguir ele. É por isso que esse hábito, apesar de ser simples, ele tem um impacto muito grande. O fato da gente precisar aprender a agir mesmo quando não estamos com vontade. Muitas vezes a gente precisa fazer algo, mas a gente fica procrastinando fazer essa tarefa porque não estamos com muita vontade e acabamos colocando diversos empecilhos para que essa tarefa não seja feita. Ao invés da gente simplesmente pelo menos começar aquela tarefa, nem que seja dando um passo muito pequeno nela. É por isso que na maioria das vezes eu sigo o que foi planejado naquele dia, não o meu humor. Em outras palavras, mesmo quando eu estou com preguiça, eu tento pelo menos começar a tarefa. Muitas vezes existe uma parte pequena daquela tarefa que você pode começar sem comprometer muito o seu tempo e para te dar aquela sensação de ação, de movimento. E tem mais, muitas vezes ao você apenas começar a tarefa, isso te dá motivação para você continuar nela, já que você já quebrou aquela resistência mental inicial. É claro que essa dica não quer dizer que você precisa ter um plano super rígido que você não vai mudar nunca, porque às vezes mudanças acontecem e é preciso que você ajuste o seu planejamento por causa disso. O ponto aqui dessa dica é você não ficar pensando demais e focar mais na ação, não deixando o sentimento tomar conta. Afinal, é muito importante que você saiba pensar no longo prazo e não foque somente no prazer imediato. Além de que quem só faz o que quer na hora que quer é criança mimada. 3. Acordar cedo. Acordar cedo é um hábito que mudou a minha produtividade porque faz com que eu sinta que meu dia rende mais. Com isso, eu consigo começar as minhas manhãs de uma forma mais tranquila, sem correria e sem piloto automático. E com esse tempo extra, digamos assim, eu consigo encaixar bons hábitos sem pressa, como atividade física, leitura e um café da manhã saudável. Esses hábitos, eles preparam a minha mente para o dia à frente e também me dão mais energia para ser mais produtiva também. Além disso, eu sinto que eu sou mais produtiva durante o dia e acordar mais cedo faz com que eu consiga trabalhar essas minhas horas mais produtivas durante esse período. Acordar cedo para mim é começar o dia sob controle, escolhendo onde eu quero dedicar o meu tempo sem correria. E isso não significa acordar super cedo, às 4h30 da manhã, mas acordar antes da correria do dia. No Flynel Produtividade, você pode criar bons hábitos como acordar cedo e outros, definir metas e realizar planejamentos para você ser mais produtivo. Além de ter acesso a estatísticas e relatórios que mostram a sua evolução e te motivam a continuar realizando essas mudanças na sua vida. E se você quiser conferir o Flynel Produtividade, eu vou deixar o link na descrição. 4. Atividade física. Outro hábito que eu não abro mão para ser mais produtiva, além dos benefícios óbvios para a saúde, é a atividade física.
A verdade é que movimento gera energia e também traz clareza mental. Além disso, no livro Outlive, o autor Peter Attia diz que exercício físico é o único hábito cientificamente comprovado que previne o declínio cerebral. E toda vez que eu pratico atividade física, minha disposição aumenta, minha concentração fica mais afiada e o meu foco também melhora. Hoje em dia eu não tenho dificuldade para manter o hábito de atividade física porque ele já se tornou algo natural da minha rotina. Mas algumas dicas que foram essenciais para que eu chegasse nesse ponto foram: a primeira é começar pequeno, ou seja, começar praticando atividade física aos poucos de forma consistente, com poucos minutos, mas praticamente todos os dias. E também focando em modalidades de atividade física que eu gosto de praticar e que eu sinto prazer em praticar. Essas duas dicas são muito importantes para quem deseja desenvolver esse hábito. 5. Blocos de tempo. Um grande erro das pessoas que desejam ser mais produtivas é acreditarem que elas precisam fazer tudo ao mesmo tempo. Só que essa é uma ideia terrível para a sua produtividade que faz com que você não tenha nenhum progresso real. Afinal, você vive dispersando sua energia para todos os lados. Eu gosto de organizar os meus dias em blocos de tempo, algo que traz clareza e ordem para o meu dia. E como funcionam esses blocos de tempo? Primeiro, eu defino horários específicos para as tarefas do meu dia e durante aquele bloco de tempo daquela tarefa, eu foco somente naquela tarefa e muitas vezes eu coloco um timer com o tempo que eu devo ficar focada naquela tarefa. Dos benefícios que eu observo são: o primeiro é que eu sei exatamente o que eu devo fazer e eu não preciso ficar tomando decisões o tempo todo sobre o que eu devo fazer em seguida, algo que consome muita energia. O segundo ponto é que eu tenho um fluxo equilibrado de trabalho, porque como eu coloco horário para as tarefas, então uma tarefa vai de tal hora até tal hora, isso faz com que eu organize o meu fluxo de trabalho melhor e não encha o meu dia de tarefas, não enche o meu dia com muitas tarefas que muitas vezes nem são tão importantes assim. O segundo ponto é que eu aumento a qualidade do que eu faço, porque em cada bloco eu foco em apenas uma tarefa por vez. E o quarto ponto é que eu tenho um progresso real toda vez que eu termino um bloco. E como resultado, eu tenho menos estresse, mais foco e até algumas vezes mais tempo livre no final do dia. 6. Celular longe. Um dos maiores ladrões de produtividade da maioria das pessoas é o celular. E um ponto que eu entendi é que eliminar distrações é tão importante quanto se planejar. Porque de nada adianta você ter um planejamento todo lindo, bem estruturado, se você vai se sabotar com notificações. E algumas coisas que eu pratico aqui são: o primeiro, eu coloco o modo trabalho no meu celular, de tal hora até tal hora, e durante esse momento não chega ligações nem notificações do meu celular. Um outro ponto também é que eu coloco o meu celular fisicamente longe de mim, porque fora da vista, fora da mente. E isso evita a tentação de ficar checando o celular a todo momento, porque a gente sabe que muitas vezes basta apenas clicar em uma notificação para você perder minutos preciosos do seu dia. Além do meu celular, eu também tento criar um ambiente organizado, porque um ambiente organizado ajuda com que a minha mente se organize também. 7. Leitura. A leitura é um dos hábitos mais essenciais da minha vida e que também me ajuda a ser mais produtiva. É através dos livros que eu aprendo novas formas de ser mais produtiva e que eu sempre encontro algo útil para eu aplicar na minha rotina. Por exemplo, livros como Essencialismo e A Única Coisa, eles mudaram minha forma de pensar e me mostraram o valor de simplificar e de focar apenas no que verdadeiramente importa. E para cada livro que eu leio, eu procuro algo para que eu possa aplicar na minha rotina. E se essa coisa que eu coloco em prática, ela funciona, eu adiciono ela à minha rotina, e se não funciona, eu descarto. Ler é um hábito simples que não só te ajuda a evoluir, a melhorar a sua memória ou a desenvolver o pensamento crítico, mas que também pode ser uma fonte de ideias para que você seja mais produtivo. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre 3 super hábitos matinais para ser mais produtivo. Então já clica nele em seguida para você continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.